como consola, traz conforto aos nossos corações, não apenas estarmos na presença de Deus nessa noite, mas de um Deus que oferece-nos uma total, completa e poderosa segurança nele. Amém? A segurança. Eu estou seguro aos cuidados do Senhor. O ser humano busca segurança com cerca elétrica, circuito de imagens e tudo quanto é possível nesse chamado tempo que agora vivemos. Mas a verdadeira segurança vem e está no Deus vivo e verdadeiro que nós nos apresentamos para servi-lo nessa noite. E queremos servi-lo com alegria. Amém? Amém. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Isso, Salmo 100. Aquele brado de alegria, de júbilo, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E a Bíblia nos ensina, um salmo muito conhecido, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E o versículo 2 nos revela quem é aquele, aliás, quem é este Altíssimo, que é aquele que habita no esconderijo dele encontrará descanso. Ele é o Senhor, dirá do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Lembrando que fortaleza é aumentativo da palavra força. Não é apenas uma questão de ser força, mas uma força imensa, enorme, gigantesca, que é uma fortaleza. E nele confiarei. O segredo, então, é lançarmos a nossa confiança no Senhor. Como quando os discípulos estavam com Cristo no barco, a ênfase e o destaque vem para nós. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Ele tem um controle, ele tem um domínio, ele tem o poder, tal qual Deus assim procede para conosco, tanto Deus Pai quanto Deus Filho. Amém. Vamos, nesta noite, abrir nossas Bíblias nos textos de 1 Timóteo, capítulo 6. Eu vou à leitura dos versos 7 a 10. 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 7 a 10. Nós estamos estudando no campo de trabalho a respeito dos inimigos do trabalho. E estudando sobre trabalho, porque o trabalho é algo que vem de Deus e faz parte da realidade do ser humano. Paulo chegou a dizer em 2 aos Tessalonicenses 3,10 que quem não quisesse trabalhar não deveria também comer, viver às custas de outros. Nos tempos bíblicos, nos tempos passados, aquilo que os pais realizavam para os filhos, sabe? Os pais têm os filhos e cuidam dos filhos. Trabalham para cuidar dos filhos. Quando não havia esse sistema que nós temos hoje de aposentadoria, na velhice, os filhos tinham a responsabilidade de cuidar dos pais. Tanto é que há um versículo lá em Timóteo, que aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Então havia essa responsabilidade de cuidar dos pais na velhice. E ainda que exista hoje, dentro do sistema trabalhista do Brasil, o que nós chamamos de aposentadoria, é importante os filhos cuidarem dos pais. Há também essa responsabilidade, cuidar dos seus. Então, abriram lá?
Ok? Vamos então à leitura. Vocês conseguem dar uma esticadinha no corpo? Eu agora, durante a semana, falo sentado. Agora já aprendi, né? Acostumei. Mas hoje é em pé. Vamos falar hoje à noite sobre a ganância e exploração como inimigos do trabalho. Versículo 7 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Porque nada trouxemos, versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências, sabe aqueles desejos da paixão da carne? Concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Lido o texto, Deus abençoe a porção da sua palavra, lida nesse momento, vamos orar. Uma vez mais, ó Deus Altíssimo, nos colocamos a orar por este momento da nossa reunião, do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor. Tu és o Deus que nos entregou esta palavra, um livro do Senhor, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Nós precisamos dessa palavra, precisamos depender dia a dia, momento a momento, a direção, através dessa palavra do Senhor, às nossas vidas, aos nossos corações. Fala conosco, ó Deus, e haja da Tua palavra uma obra no agir do Espírito Santo, confrontando o nosso ser. Nós não estamos isentos, nem imunes e nem distantes da realidade do que temos lido nestes versos da palavra do Senhor. Vivemos num mundo extremamente materialista, onde a ganância, a ambição nesse sentido é enorme e tanta exploração praticada. Oramos, tenha de nós, ó Deus, misericórdia, manifesta a sua graça e livra-nos dessa direção, desse rumo, desse caminho. E abençoados possamos ser pelo Senhor. Amém. Oramos também nessa noite, Deus, por aqueles amados, tanto no início agora, quanto no termo, a gente apresenta na divisão, nomes perante o altar do Senhor. Missionária Angélica, Deus, temos acompanhado-a em oração, porque o Senhor tem um plano e propósito na vida dela, que cumpra-se a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Dona Maria Cordeiro, Deus, sabemos do padecimento dela, da manifestação da graça e misericórdia do Senhor, mas essa senhora padece ainda mais com o seu destino na eternidade. Ela não tem Cristo como Senhor e Salvador. Oramos para o conhecimento pleno dela e sua família. Oramos também, Deus, pelo Luiz Antônio. Precisamos alcançar condição de tempo para a instrução da palavra com ele e toda a sua família. E o padecimento com as complicações do pâncreas, colocamos diante do Senhor. Irmã Inês, em Ribeirão Preto, receba toda a assistência, direção e obra do Senhor. Esse tempo da espera para a cirurgia
que ela aguarda fazer. Alguma coisa está sendo mobilizada no sistema e é possível que em breve esse nosso momento de orarmos em seu favor nesse sentido venha receber uma conclusão, um término, mas que ela seja abençoada pelo Senhor no tempo da espera. Ao Pai bendito e eterno, a dona Adriele, a sua filha Maria Alice, colocamos no altar do Senhor nessa noite. O Senhor é o Deus soberano. Tem poder sobre tudo e sobre todos. Clamamos a intervenção do Senhor. Também, Pai, irmã Cláudia, oramos pelo fortalecimento dela a cada dia. Ela está sendo cuidada pelo Senhor. É o melhor cuidado que alguém possa receber. Eu te dou graças nesse momento, ó Deus Altíssimo, orando no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, graças damos por esse nosso tempo. A Bíblia, a palavra de Deus, tem falado conosco a respeito dos inimigos do trabalho. Todos nós aqui, praticamente todos nós, ainda dispomos de condições, um ou outro talvez não, de estarmos no campo de trabalho. Eu dou graças a Deus, porque é o Deus que abre portas de trabalho, dá a condição para você cada dia despertar, acordar, sendo por Ele fortalecido, ir para a sua ocupação, e como nós temos ensinado, você combate a preguiça, a procrastinação, entendendo, há uma missão importante, é o ganhar do pão nosso de cada dia, não é assim? Você entende? E é Deus quem nos dá o pão de cada dia, então é uma manifestação da graça do Deus bendito, do Deus Altíssimo, dando-nos força. Eu não sei você, mas eu chego até a orar, Senhor, se possível, diminua a canseira e traga o fortalecimento. Amém? Não é bom você trabalhar, não está tão cansado, né? Coisa assim. E nós devemos fazê-lo, né? Todo o nosso momento de trabalho, tendo em evidência e compreensão que se estamos sendo conduzidos pela graça e misericórdia de Deus e trabalhando para a glória e honra dele, temos nele a nossa dependência. Amém? Temos nele a nossa dependência. Não é que nós somos os melhores, não. Pelo contrário, miseráveis pecadores, comedores de arroz e feijão, é Deus que faz essa diferença para conosco. Eu estava hoje de manhã na nossa leitura de Êxodo 28, e quanto trabalho para Israel na preparação da construção, você percebeu, do tabernáculo? Os detalhes, a maneira como Deus desejava que tudo fosse feito. E as pessoas envolvidas no trabalho. E Deus dizendo, pessoas serão enchidas com espírito de sabedoria para tal obra. Você percebe? Então, no nosso trabalho, do dia a dia, do ganhar o nosso pão, ou na obra do Senhor, daqui a pouquinho nós vamos estudar sobre a importância de trabalhar na dependência de Deus, principalmente trabalhar com sabedoria. Sabedoria. Vai ser muito importante quando lá chegarmos falando sobre isso. Então a Bíblia mostra para nós, como inimigos do trabalho, atitudes e comportamentos destrutivos. Não são comportamentos que vão ajudar-nos, pelo contrário, vão nos prejudicar. E nós queremos distância daquilo que vem para atrapalhar, para prejudicar. Então a Bíblia vai condenar a preguiça e a negligência como caminhos para a pobreza. E também vai ter um alerta que nós vamos tratar hoje à noite sobre a ganância e a exploração que acontece neste campo chamado
campo do trabalho. Tanto vou trazendo em evidência o excesso de trabalho que rouba a paz e a saúde. Nós já falamos da preguiça e da procrastinação, e sempre vem, quando a gente olha para a questão da preguiça, a procrastinação, temos um exemplo fantástico na Bíblia, impressionante, daquele inseto chamado formiga, que não tem superior, oficial, dominador, e, no entanto, trabalha de maneira ordeira, preparando o seu alimento. Ela é usada como exemplo de diligência, dedicação, ensinando a importância de trabalhar com planejamento, sem precisar de supervisão constante. E agora nós vamos tocar praticamente na questão da ganância e da exploração. E aí nós vamos fazer uma caminhada interessante com algumas observações importantes para hoje à noite, para a semana que vem também. Lembrando sempre que o trabalho deve ser uma forma de servir e abençoar. Tá? Servir e abençoar. Mas, porém, no entanto, esse trabalho torna-se corrompido quando ele é dominado pela ganância. Você já percebeu, por exemplo, você pede para alguém fazer algo e a pessoa já está imaginando assim, quanto será que eu vou ganhar com isso? O que isso vai resultar em din-din, em... Como é que eu chamava de primeiro? Capital, né? Quanto que vai resultar em dinheiro? Esses dias eu vi uma cena, aí o rapaz chegou na casa do indivíduo, aí o indivíduo falou assim para ele, eu falei, eu vou remontar essa cena, porque ela foi até interessante. O jovem chegou na casa do outro indivíduo, e o outro tinha passado a noite festejando, estava cansado e queria que ele arrumasse a casa, sei lá, o apartamento para ele. Eu fiquei pensando assim, mas não combinou nenhum preço. Não combinou, o rapaz, não, tudo bem, eu arrumo para você. Ajudar, a princípio era para ajudar. E depois disse que ia descansar e para ele fazer o serviço. E o rapaz ficou fazendo o serviço, organizou bonitinho e tal. Aí eu falei, mas será? Eu fiquei pensando assim, falei para a Célia, será que ele vai dar uma gratificação pro rapaz? Porque ele não falou nada, né? Aí ele foi lá, pegou o dinheiro e veio para entregar pro rapaz. O rapaz falou, não quero. Eu fiquei olhando aquilo, né? Uma outra cultura, que não é a nossa brasileira. Ele falou, não, pega, tal. Não. Então, já que você não quer aceitar, eu vou te levar hoje numa festa comigo. E assim foi. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, tá certo, não é da cultura do Brasil. Mas geralmente as pessoas estão avaliando, peraí, eu tenho que fazer algo, quanto é que eu vou ganhar com isso? O que vai me resultar? E às vezes a pessoa não está pronta a servir e abençoar quando pode servir e abençoar. Nem sempre você fará algo em benefício, em prol, em favor de alguém, mirando receber, tá? Por aquilo. É uma forma de você servir e abençoar. E no campo de trabalho as pessoas estão sempre sendo dominadas pela ganância, querendo ganhar e ganhar mais e mais e mais. E aí nós temos então a Bíblia advertindo que a ganância e o amor ao dinheiro são grandes, não é pequenas não, armadilhas. E no trabalho, a Bíblia ensina que o desejo desenfreado, descontrolado por riquezas vai gerar inquietação, ansiedade. Já viu como é que as pessoas hoje estão padecendo de ansiedade, de solicitude? Mas não vai gerar apenas
esse desejo desenfreado por riquezas vai gerar, além da ansiedade, corrupção. Chego até a dizer que cada indivíduo tem o seu valor. Você já ouviu isso? Corrupção. E vem também exploração. E o afastamento dos princípios divinos, dos princípios da palavra de Deus. Como é que o trabalho deve ser feito? Você tem aprendido comigo aqui. Deve ser feito com integridade, contentamento, servindo a Deus. Eu ganho pouco, vou trabalhar mal. Não. Deve dedicar o seu melhor para o Senhor. Porque é Deus quem te recompensará. É quem pode abençoar aquele pouquinho que você está ganhando e tornar aquele pouquinho num valor que vai abençoando, sendo abençoado por Deus, ser útil, favorável. Trabalhar com integridade, contentamento, servindo ao Senhor, não visando lucro. E, infelizmente, o que mais o mundo, esse sistema de vida das pessoas que rejeitam Deus, a sua palavra, Cristo, estão visando lucro. Quanto é que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar com isso? Quanto eu vou ganhar? O que eu vou ganhar com isso? Você pode fazer algo para mim? Pode fazer algo? A pessoa já está imaginando quanto que eu vou ganhar com isso. Tem um trabalho que o Felipe faz para mim, que eu tenho certeza que Deus cuida do benefício desse trabalho. Amém? Tenho certeza. As nossas thumbnails, os vídeos são feitos pelo Felipe. E ele não cobra. Mas Deus é poderoso para recompensá-lo. Talvez no seu trabalho você imagina assim, eu não ganho como deveria ganhar. Mas trabalhe como Deus quer que você trabalhe. Dedique o melhor, trabalhe para o Senhor. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho em Colossenses 3, 23. Agora nós temos princípios e ensinamentos bíblicos sobre este tema, ganância e exploração. Vamos para o primeiro princípio? Marca aí, crianças, o primeiro princípio. O perigo. A ganância e a exploração, ela começa com um perigo. Qual seria esse perigo? Mostrado aqui na carta de 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 10. E todos nós estamos sujeitos a esse perigo. Não escapa um aqui. Todos nós. No planeta Terra. O perigo do amor ao dinheiro. A Bíblia alerta que que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Quem busca enriquecer a qualquer custo, e você conhece pessoas assim, cai em tentações e ruínas, é o que eu ensino no versículo 10. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. E Paulo aqui está mencionando isso com Timóteo, ele está tendo em consideração pessoas do povo de Deus. Pessoas do povo de Deus. Entre o povo de Deus sempre houve e haverá pessoas abastadas, sim, mas nada errado com o fato de pessoas serem abençoadas por Deus e terem riquezas. A Bíblia não é contra riquezas, mas a Bíblia é contra o amor ao dinheiro, aquilo que vai centralizar o alvo ideal, propósito da pessoa, escravizando-a, levando tal pessoa a viver para exclusivamente
dedicar-se ao trabalho e ganhar dinheiro e ganhar mais dinheiro e aí uma situação insaciável. Quanto mais, mais, mais. Você vê isso nas empresas hoje. 20 mil, 30 mil, 40 mil funcionários. Posição no ranking de crescimento e desenvolvimento, terceiro lugar. Segundo lugar, primeiro lugar. E você encontra ansiedade, corrupção, exploração em livre e amplo curso. Passando por cima de tudo e de todos. E a Bíblia vai alertar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o lucro se torna a única, veja bem, a única motivação. A ética e o cuidado com o próximo são perdidos. Jabel disse assim, quando o lucro se torna a única motivação. Qualquer empresa séria, ética e correta vai além da motivação com lucro, ter a motivação do cuidado de cada um dos seus colaboradores, com todo o recurso, com todo o aparato de segurança possível, de equipamento, de máquinas, de tudo quanto é adequado para um funcionamento justo, correto. E muitos acidentes têm corroborado, contribuído para que isso seja feito. E tanto é que nós temos no Brasil aqui uma justiça chamada Justiça do Trabalho. Fiscalizando. Primeiro lugar, o amor, o perigo do amor ao dinheiro. Há um perigo. Um perigo. Que todos nós estamos sujeitos. De repente você começa a ganhar e quer mais e mais. Aí você começa a crescer. Às vezes o impacto é tão interessante. É como você constrói um edifício empresarial para abrigar, e é amplo, é enorme, e de repente passa-se um tempo e aquele ambiente está ficando pequeno. Mas não se aumenta a necessidade de maiores recursos, não tem esses recursos e começa uma série de fatores destrutivos, prejudiciais, que vão comprometer toda a ordem com aqueles que ali trabalham. O perigo do amor ao dinheiro. Paulo é muito claro, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Quem é que não lembra do tio Patinhas, aquela revistinha, não é? Ele tinha uma caixa forte, com toda a quantidade do seu dinheiro, e acho que quase todo dia, faz muito tempo que eu não vejo aquela revista, ele tinha que dar um mergulho. Contemplando toda aquela riqueza, todo aquele acúmulo. Esses dias eu ganhei um presente da empresa, eu falei, engraçado, não é? Mais um item para o nosso acúmulo. Às vezes em casa a gente está querendo se livrar de algumas coisas. Eu me lembro quando eu comecei a minha vida, assim, morando sozinho aos 18 anos, era um guarda-roupa, uma cama e uma caixa. Qualquer veículo pequeno transportava um guarda-roupa, uma cama e uma caixa. Assim eu comecei a minha vida aos 18 anos. E de repente, coisas vão chegando, e aí chega um momento, eu já fico pensando hoje, para quem vai ficar isso? Daqui um pouquinho você
dá o último suspiro. E Paulo diz aqui, nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Só que Mateus ensina que eu e você podemos ajuntar tesouros no... E é aqui agora que você faz esse investimento que será repercutido, destacado na eternidade. E como que nós estamos preocupados, né? Tem pessoa que ela fala assim, sem dinheiro a gente não faz absolutamente nada. Quem disse? O povo de Deus sabe que Deus não está limitado ao ouro e à prata e aquilo que nós chamamos de dinheiro. Dinheiro. A viúva pobre que recebeu o milagre através da intervenção do profeta Eliseu, ela não tinha dinheiro. Tanto é que Eliseu perguntou, o que você tem em casa? Ela tinha um pouco de azeite numa botija. Nem vasilhas que foram necessárias para que o milagre acontecesse, ela tinha. Tanto é que Eliseu falou, peça emprestadas. Quantas você puder. E eles fizeram, saíram imediatamente procurando vasilhas e pessoas emprestaram e ela tinha um número tal de vasilhas. E mandou despejando aquele azeite da botija. E quando chegou na última vasilha, o azeite secou. Mas foi o suficiente para que ela fosse, vendesse e cumprisse o seu compromisso com os credores. Eu fiz agora recentemente o arquivo missionário do Hudson Taylor. E ele era um missionário muito criterioso, eu aprendi, confesso que eu tenho aprendido muito lendo a biografia e narrando do Hudson Taylor. Ele verdadeiramente experimentava o impossível de Deus. E lendo na parte financeira, ele esperava os recursos virem de Deus. Nem é aprovado para ele empréstimo, ele esperava totalmente de Deus. E eu aprendi muito com esse relato que o Juan faz do Hudson Taylor na obra missionária. Agora imagine você que ele trabalhou 51 anos na China e o filho dele 62. Que bênção! Mas tudo começou quando o pai dele, Santiago Taylor, 2 anos antes do James Hudson Taylor nascer, ele orou dizendo, Deus, dá-me um filho que seja consagrado para pregar o evangelho na China. Conhecendo o Santiago Taylor, conhecendo a necessidade desse continente, a China, aliás, desse país, a China, ele orou. E Deus respondeu a oração dele. 2 anos depois, nasceu James Hudson Taylor. E foi usado por Deus para um trabalho na China e para uma obra envolvendo muitos que foram despertados para essa obra. Agora eu pergunto para você, na obra missionária, é necessário ou não o uso de dinheiro? Claro que é. Mas de onde vem esse recurso? De Deus. Deus, o que ela falou? Tá, do trabalho que Deus te abençoou e você, honestamente, tem ganho o pão de cada dia. E o Hudson era alguém que não deixou ser corrompido pelo vil metal, mas usou os recursos de Deus para a sua honra e a sua glória. E às vezes o pouquinho que Deus tem te dado, não é necessariamente na prática do agir de Deus, o pouquinho. É aquele pouquinho que Deus vai fazer um milagre, vai te abençoar,
vai mostrar o cuidado dele. Tem gente que olha para 10 centavos, que isso, 10 centavos? A viúva pobre tinha apenas 2 moedinhas. Mas ela foi a maior contribuinte no gasofilaço do templo. Ela deu tudo que ela tinha. E olha que nem eu e você temos dado tudo que temos. Não é? Não temos dado tudo que temos. Zaqueu, quando converteu, estava pronto a dar metade dos bens para os pobres. Já pensou dar metade dos seus bens? Ah, mas pastor, ele tinha muito. A metade dos bens dele, né, a metade que ele ficaria é 3 vezes mais do que o meu tudo. Pode ser. Mas ele, de coração, assim procedeu, ou apresentou, falando perante o Senhor. Do perigo do amor ao dinheiro, que vai promover a ganância, porque aí a pessoa fica desesperada, parece que ela descobriu a galinha dos ovos de ouro, e agora tudo para ela é ganhar dinheiro. Do perigo do amor ao dinheiro, falemos da ganância como idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. A ganância como idolatria. Colossenses 3, 5. Se tem um texto da palavra de Deus que eu leio todos os dias na medida do possível, é essa carta aos Colossenses. 3:5 começa com morte. O versículo 5 começa com morte. É para matar, é para mortificar os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, que é a relação sexual entre pessoas não casadas, a impureza, que é a imoralidade, a afeição desordenada, desejo desordenado, a vil concupiscência, desejo também descontrolado, e a avareza, que é idolatria. O desejo imoderado por bens e poder é considerado idolatria. A pessoa adquire e um pouco mais, e ela chama isso de quê? De crescimento. Olha como eu estou crescendo. Olha como o meu empreendimento está crescendo. Um desejo imoderado por bens. Acúmulo de bens. Por que que o desejo imoderado por bens e o poder é considerado idolatria? Por quê? Porque coloca o acúmulo material acima do relacionamento com Deus e com o próximo. Ou seja, cuidar dos bens, adquirir bens é mais importante do que o relacionamento, o cuidado que envolve as pessoas. E às vezes a idolatria está praticamente na carreira que a pessoa está almejando. Ah, não posso ter filhos porque eu tenho uma carreira para cuidar. O meu empreendimento. Ganância como idolatria. Torna um ídolo. Torna um ídolo. Se mata. Se desgasta. Eu estava indo para o meu... Não, já tinha 18 anos. Eu ouvi um pregador pregando que as pessoas, devido à sua ganância em ganhar dinheiro, não tinham tempo para Deus. E não tem. Não tem tempo para Deus. A empresa de certo irmão foi desenvolvendo a ponto que ele não tinha mais tempo para cultuar, para estar na presença de Deus,
para dizer assim, não, eu trabalho tal hora e tal hora, vira um ídolo. Esgota todos os recursos da pessoa, é canalizado em cima daquilo. Ganância. Ganância como idolatria. O perigo do amor ao dinheiro, a ganância como idolatria, em terceiro lugar. E 3 para hoje, 3 para a semana que vem. Em terceiro lugar, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. A partir do versículo 15. Aqui o contexto é pessoas vindo até Jesus, para Jesus resolver questão de partilha de bens, negócio de herança. Falou, eu não sou juiz ou repartidor entre vós, que é isso? E no versículo 15, Lucas capítulo 12, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Por que devemos nos acautelar e nos guardarmos da avareza? Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aqui nós entendemos a verdadeira essência da vida. Tem o perigo do amor ao dinheiro, a ganância como idolatria e a verdadeira essência da vida. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Porque a ganância, ela cega e tira o foco do que realmente importa. E Jesus então propõe uma parábola, aqui dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Como é que é? Esse homem era o quê? Homem rico. Ficou um pouquinho ainda mais abundante a produção dele, a herdade dele. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Estou no versículo 17 de Lucas 12. Não tenho onde recolher os meus frutos. Que abundância, amados. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Até aqui tudo bem. Até aqui está normal. Mas o problema começa agora no versículo 19. Aí ele se complicou. Aí ele fez algo nocivo. E direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, versículo 20, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A satisfação da alma de uma pessoa, de alguém, não está na satisfação daquilo que a pessoa tem, naquilo que a pessoa possui, mas em Deus. Em Deus. E aí vem o versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tem gente que diz assim, eu não tenho dificuldades financeiras, eu não tenho problema, mas quando eu chego na minha casa, é uma casa chique, é uma casa muito bonita, mas a pessoa não tem satisfação. Aquele lugar não transmite paz, refrigério, parece que falta algo. Não está bem. Hoje eu fui levar minhas irmãs, aí eu cheguei, entrei, eu vi aquele quintal simples, mas tudo muito bonito, e aquele ambiente que passa uma paz, uma ordem.
Louvado seja o Senhor. Que bênção. Simples, mas acolhedor e de uma maneira com segurança, com proteção do vento, do frio, da chuva. Amém. Mas tem pessoa que está tentando negociar com a sua alma e não vai encontrar a satisfação. Estava partindo para a eternidade sem se encontrar no caminho que conduz à eternidade, ao céu. Que adiantou ter tantos bens, uma herdade? Não é nada errado ter produzido bastante, mas encontrar nisso a sua satisfação? Não. A verdadeira essência da vida. Porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto que nada podemos levar dele. Você vai partir como você chegou. Jó, quando perdeu tudo, ele disse o quê? Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo o que nós temos não é nosso. É de Deus. Nós somos apenas mordomos administradores. Apenas mordomos administradores. Tudo pertence a Ele. Deus é o verdadeiro possuidor. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E tem pessoas que pensam, ao dia que eu for, o dia que eu tiver dinheiro. Você sabe que tem uma pessoa no campo de trabalho, que ela colocou na cabeça dela que eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Sério? Eu fiquei quieto, eu falei, eu não tenho não, mas Deus tem. Deus é o dono do ouro e da prata. Ela disse esses dias assim, estava tendo um assunto de política, ela falou assim, mas você pensa assim porque você tem dinheiro. Eu falei, que coisa. Você pensa assim porque você tem dinheiro. Eu falei, não sei onde é que ela arrumou isso, não é? Eu falei, eu trabalho como ela trabalha, no mesmo lugar, entendeu? Você pensa assim porque você tem dinheiro. Seria... Não. É mais um... O apóstolo Paulo foi muito preciso quando ele diz, tendo sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Tá? Esteja com isso contente. A semana que vem eu quero falar sobre exaustão desnecessária, ética e contentamento. E também vou falar sobre injustiça trabalhista. E quando eu falar sobre exaustão desnecessária, o excesso de trabalho, tá? Mesmo que você fuja dessa realidade, ela te persegue, tá? No seu campo de trabalho. Há hoje uma exaustão muito grande, gerando diversos transtornos. Eu vou, nesse momento, trabalhar com você nesse finalzinho aqui. Perigo do amor ao dinheiro, a ganância como idolatria e a verdadeira essência da vida. E aí você vai refletir, fazendo uma reflexão, e quanto mais você, nesse assunto, observar os princípios da palavra de Deus, olha o texto de Lucas 12, desse fazendeiro rico, já era rico. Não trata de alguém que foi prosperando, não, alguém que já era rico, mas que confiou para a sua satisfação mais importante, a alma dele. A alma, nós estamos com bens para muito tempo. Que nada. Estava à beira de partir para a eternidade e não tinha juntado tesouros nos céus. Hã? A beiradinha do infarto, tá falando a irmã Mari aqui, né? Você não sabe quando você vai dar o último suspiro. Tem algumas vezes que você passa pertinho, né? Por um triz da morte, né? A dona Célia disse que um dia começou a gelar o pé, veio subindo, ela falou, pronto, tô partindo. Uau!
Deus pôs a misericórdia. Eu falo para você, eu vou dormir e quando eu acordo eu falo, nossa, que maravilha, acordei. Estou vivo. Mais um dia pela frente. Vamos colocar em pé nesse momento. As maiores contribuições na obra de Deus não têm vindo de pessoas abastadas, mas têm vindo de pessoas praticando princípios de contribuição perante o Senhor. E Deus é quem nos abençoa, abençoa os nossos ganhos, os nossos rendimentos. E como é maravilhoso quando o nosso pouquinho se torna muito. É isso aí, irmã, se torna muito. É pouquinho, mas se torna muito. Os recursos que vêm de Deus. Você tem roupa para vestir, você tem alimentado, não é? Você tem comido carne. Sim. Mesmo quando Israel estava no deserto, e eles reclamaram que não estavam comendo carne. Foi uma reclamação tão terrível que Deus fez com que eles comessem carne até morrerem alguns. É triste, não é? Nós temos o melhor cuidado, estamos recebendo o melhor cuidado de Deus, tá? Melhor cuidado do Senhor. Devemos ser gratos. Sabe? E se Deus te der muito, é porque você vai ter que repartir com muitos. Sabe? Se Deus fizer de você um empresário, você vai ter uma empresa para dar trabalho para muitos. Mas deve seguir os princípios da palavra do Senhor. É possível que entre os irmãos aqui, alguém venha a ser um abastado no futuro. Pode ser. Mas que você considere que tudo que você no futuro estiver tendo, não é seu, é do Senhor. E não deve ocupar o primeiro lugar. Tá? Estou dizendo algo assim que é meio estranho, mas você vai entender no futuro se você chegar lá. Tiver mais 30, 40 anos de vida. Quem sabe você terá ainda mais 30, 40 anos de vida. Quem sabe? Um fato que alguém disse é o seguinte: uma cidade rica, uma cultura rica, geralmente as igrejas são formadas de pessoas abastadas. Essa é uma realidade, sim. Como o caso da igreja, me parece que de Tiatira, de uma cultura, uma cidade rica. Lídia, vendedora de púrpura, tinha uma vida abastada. Ela e toda a sua família veio ao conhecimento de Cristo. A igreja começou na casa dela, lá em Filipos. Ela ofereceu lar para o Senhor. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, Senhor Altíssimo, que a nossa confiança, a nossa dependência esteja no Senhor. Que no tocante ao nosso trabalho, Deus, nos livre da ganância, da exploração, que possamos, ó Deus, pelo Senhor, recebemos o livramento do perigo do amor ao dinheiro. Que o mais importante seja a nossa vida dedicada ao Senhor. Se um trabalho, uma promoção vai nos levar à ganância, à corrupção, à exploração, livra-nos, ó Deus. Oramos também, Pai, que não sejamos gananciosos, indo para isso, tornando-se uma idolatria. Que nós possamos contentar com o que temos, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos cobrimos, como Paulo mencionou, que isso torne uma alegria
nas nossas vidas. Obrigado pelos recursos que temos recebido do Senhor. O campo de trabalho em que estamos inseridos, ó Deus, dá-nos graça. Manifesta a tua misericórdia, Senhor. Que possamos trabalhar como José, quando estava no Egito, trabalhou. Onde ele chegava, ele levava a bênção do Senhor. Que possamos levar também a bênção do Senhor no nosso campo de trabalho. Porque não sabemos qual é o propósito do Senhor e nem onde vamos estar num tempo seguinte, num tempo próximo. José trabalhou na casa de Potifar, depois na prisão e, por fim, como governador do Egito. Ele foi colocado pelo Senhor na casa de Potifar, na prisão e também lá no governo. É o Senhor que tem o domínio, que tem o poder e dá a quem quer. Levanta este e abate aquele. Ó Deus, estamos nas tuas poderosas mãos. O que fazemos e o que temos não é nosso, pertence ao Senhor. Perdoa, Pai, os momentos em que pensamos que somos alguma coisa e que temos alguma coisa, pois tudo pertence ao Senhor. O Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Que possamos, dessa maneira, sermos administradores, mordomos daquilo que o Senhor tem nos confiado, para a tua honra e a tua glória. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Onde não cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Amém. Deus abençoe. Assentai-vos. E para os amados da transmissão, tenham todos uma ótima semana. E amanhã nós temos o nosso tempo, de segunda a sexta-feira, 19h55 a 20h30, com o nosso programa Comunicações da Palavra. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite.